No experimento de hoje, vamos estudar propriedades físico-químicas de misturas binárias. O objetivo central desse experimento consiste no uso de técnicas de refratometria e densitometria para a obtenção de propriedades físico-químicas de substâncias puras e misturas binárias de líquidos. Que parâmetros físico-químicos seriam esses? Em particular, vamos determinar a polarizabilidade molecular e o raio de algumas substâncias. Ou seja, a partir de uma medida macroscópica, como o índice de refração, vamos determinar propriedades microscópicas da matéria, tais como a polarizabilidade e o raio da molécula. Essa é uma ponte que é sempre encontrada nos cursos de química, a relação entre as propriedades macro e as propriedades microscópicas. Mas o que seria a polarizabilidade? Quando um campo elétrico é aplicado a uma molécula ou a um átomo, esse campo elétrico provoca uma deformação da nuvem eletrônica da molécula ou do átomo e ocorre a formação de chamado momento de dipolo. Ou seja, o momento de dipolo é induzido na molécula e é chamado de momento de dipolo induzido, uma vez que os núcleos são atraídos para o polo negativo e os elétrons para o polo positivo do campo dipolo elétrico. O momento de dipolo induzido será proporcional à intensidade do campo elétrico, e a constante de proporcionalidade é uma característica da molécula, chamada polarizabilidade. Polarizabilidade pode então ser entendida como a facilidade em se deformar nuvens eletrônicas de uma dada espécie química. Todos os átomos e moléculas têm polarizabilidade diferente de zero, independente de terem dipolo permanente ou não. Vamos analisar algumas tendências em polarizabilidade média de algumas moléculas. Primeira unidade, a dimensão é volume. A polarizabilidade é relacionada ao número de elétrons. Átomos ou moléculas com mais elétrons são mais polarizáveis. CF4, por exemplo, aqui embaixo da fila, é uma molécula bastante pequena, flúor muito eletronegativo, segura os elétrons, impedindo a deformação da nuvem sobre a ação de um campo elétrico. Por isso, a sua polarizabilidade é tão baixa. Nesse experimento, a polarizabilidade será estimada através do índice de refração de uma substância. Relembrando, o índice de refração N para um líquido é a razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo e naquele meio. Ele pode ser definido em relação a uma superfície de separação plana de um meio exposto ao vácuo, como sendo a razão do seno do ângulo de incidência que a luz faz com a normal superfície com o seno do ângulo refratado. Essa é chamada lei de Snell. De posse dos índices de refração, é possível realizar o cálculo da refratividade molar e da polarizabilidade para substâncias. O índice de refração pode então ser usado para determinar um parâmetro importante, conhecido como refratividade específica, aqui representado, a qual é definida pela equação de Lorentz e tem como parâmetros o índice de refração e a densidade da substância. A soma das refrações dos grupos define a refração molar, que fornece uma medida aproximada do volume total, sem espaços livres, de um mol de moléculas. A partir da refração molar, pode-se obter uma medida de polarizabilidade da molécula em estudo, através da última relação aqui apresentada. Vamos ao procedimento experimental. Para algumas substâncias, como água, etanol, ciclohexano e acetona, serão determinados os índices de refração e as suas densidades. Cada dado deverá ser comparado com o dado obtido em handbook. A partir desses dados, serão calculados os valores da refratividade específica, refração molar, polarizabilidade e raio molecular para cada espécie estudada. Em seguida, serão preparadas diferentes misturas de água e etanol. Para cada solução, também será medido o índice de refração e a densidade. Vamos determinar, então, como varia o índice de refração com a composição de uma mistura água-álcool. Em seguida, vamos determinar o índice de refração para uma amostra problema, no caso, uma amostra de pinga. A partir dos dados obtidos, vamos determinar a concentração alcoólica da amostra de pinga. Sobre os tratamentos de dados, então, em maiores detalhes, vocês irão calcular os valores das refratividades molares e as polarizabilidades e os raios moleculares para substâncias puras e interpretar os valores obtidos, relacionando-os com as características estruturais de cada molécula em questão. Os valores obtidos deverão ser comparados com a literatura. Em seguida, com o auxílio da literatura, vocês irão estimar os valores de raios molares a partir da estrutura química da molécula para cada substância pura e comparar o valor determinado a partir dos dados experimentais. Em seguida, vamos proceder ao tratamento de dados obtidos com as misturas água e etanol.
Façam gráficos do índice de refração em função da concentração do etanol e da densidade em função da concentração, e obtenham as equações que melhor descrevem o comportamento dos dados experimentais. Discuta o comportamento, levando em consideração as características termodinâmicas do sistema em questão. Finalmente, use esse gráfico para determinar a concentração de etanol na amostra comercial de pinga e compare com o valor nominal. Comente também a praticidade e abrangência da determinação do teor de etanol em amostras comerciais utilizando essa técnica. Finalmente, segue aqui uma sugestão bibliográfica complementar para o experimento de hoje. Obrigado!